Estamos de volta aqui no quinto debate à presidência do PT estadual, São Paulo, processo de eleições diretas, aqui direto do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Agora a gente vai para a segunda parte desse debate. Cada candidato escolhido aqui, sorteado, faz uma pergunta em 1 minuto e o que foi escolhido para responder tem 3 minutos para responder a questão. Então já vou sortear aqui rapidamente. Quem faz a pergunta é a minha companheira aqui do lado, a Misa Boito, faz a pergunta. E quem responde é o Lício Lobo, aqui à minha esquerda. Então, microfone com você. Fácil, né? 1 minuto para a pergunta e 3 para a resposta aqui, por gentileza. Lício, você tem dito nos debates que você acha que a política precisa mudar, que a estratégia até aqui desenvolvida está esgotada. Eu queria aprofundar essa discussão com você, porque eu não acho que é uma estratégia que estava correta, agora está esgotada. Eu acho que tem questões de fundo, nos 11 anos de governo do PT, e em particular uma, que foi a adaptação às instituições, cuja principal, um dos mais dramáticos reflexos, é a subordinação do PT na ação penal 470 da direção do PT, um julgamento de exceção. Para mim, isso expressa uma estratégia, desde o início, equivocada, de se adaptar às instituições ao invés de mudar as instituições. Fruto de uma política de alianças, que eu também acho que tem que ter uma ruptura fundamental, em particular com o eixo que é o PMDB, no primeiro e no segundo turno. Então, eu queria aprofundar um pouco esse debate com você. Bom, faça favor, 3 minutos. Bom, mas eu acho que esse tema da estratégia acho que é um tema fundamental e, a rigor, nós da nossa chapa acreditamos que é o tema que deveria estar pautando como pano de fundo todo esse debate do PED. Quando nós dizemos que a estratégia atual que o partido vem adotando está esgotada, não significa exatamente que a gente concorde com essa estratégia. Nós tem um juízo de valor sobre a estratégia de centro-esquerda. Nós avaliamos que a estratégia que comanda o partido hoje começou a sua gênese lá em 1995, no encontro de Guarapari, onde houve uma ruptura com a estratégia anterior do partido. Se começou a construir uma estratégia que apostava numa política de alianças ampla, num rebaixamento programático, que redundou para o bem e para o mal na vitória eleitoral em 2002. Nós achamos que a vitória eleitoral de 2002 foi o resultado dessa estratégia que foi adotada em 95. De lá para cá, nós vimos os anos Lula e anos Dilma. Foi essa estratégia em curso. Nós, da Esperança Vermelha, sempre questionamos muitos pontos dessa estratégia que foi adotada. Agora, nós achamos que a avaliação que tem que se fazer hoje é que mesmo essa estratégia está se esgotando. Está se esgotando no ponto de que não é mais possível, mesmo para o campo majoritário do PT, reproduzi-la. Isso fica claro, por exemplo, quando a gente olha para a política de aliança que foi construída e vê que vários aliados nesse processo estão pulando fora do barco. O exemplo mais concreto, mais premente nos últimos tempos foi a debandada do Eduardo Campos do PSB, que vem se construindo como uma alternativa para o grande capital derrotar o PT nas eleições de 2014. Isso do ponto de vista das alianças partidárias. Mas o principal é que isso reflete uma aliança de classes que está se esgotando. A estratégia atual pressupõe uma aliança do PT com um grande capital. O grande capital aturou o PT até aqui. Mas o que nós dizemos é que os efeitos da crise econômica que vem assolando o mundo e o Brasil desde 2008 estão pressionando todo mundo, todas as classes, a aprofundar a sua política. E o grande capital está muito claramente fazendo uma política de confrontação com o projeto do PT. Acho que esse que é o centro do debate aqui. E que, ao nosso ver, é o calcanhar de Aquiles da tática eleitoral para 2014. A continuar sendo governado por essa estratégia atual, nós acreditamos que nós vamos ter sérios problemas em 2014. Como eu disse na minha fala inicial, esse céu de brigadeiro que as pesquisas, o Ibope hoje aponta, né? A Dilma ganha no primeiro turno, está longe do cenário que nós vamos enfrentar em 2014, porque a burguesia vem com tudo, o grande capital vai apostar em alternativas, como o Eduardo Campos, a Marina,
ou Aécio, ou outra alternativa, e fraturar no âmago a estratégia do campo majoritário do PT. Acho que isso que nós estamos colocando como esgotamento dessa estratégia. Isa, você tem direito a uma réplica e ele é tréplica. Pois é, o que eu acho que está se esgotando não é uma estratégia que até agora deu certo. Depende do que é o ponto de vista do que deu certo. Dar certo é quando um partido dos trabalhadores chega no governo e governa para a maioria oprimida da nação. Isso é que é dar certo, é isso que eu quero aprofundar, Alício. Porque é um problema da aliança do PT com o grande capital. Não, o PT faz aliança com os partidos que a gente sempre votou contra essas alianças no Diretório Nacional, mas é o problema da submissão ao imperialismo. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Não vou falar só do superávit fiscal primário que continua o famoso tripé, que agora a Verde lá está falando para o imperialismo, ó, vou fazer melhor que ela. Por exemplo, Haiti. Que estratégia é essa que está esgotada? A ocupação do Haiti. Isso é um erro, não é um problema de esgotamento, é um problema de ruptura com a soberania para subordinar o imperialismo. Eu acho que é isso que põe o fundo do problema. Mais um minuto aí, por favor. Bom, acho que o debate precisa aprofundar mesmo, porque tem que haver mais sintonia na linguagem que nós estamos usando. Quando eu digo que há o esgotamento da estratégia, eu digo que o grande capital está pulando fora do pacto. O governo Lula foi um pacto entre o grande capital e o PT para governar o Brasil, não fazer rupturas, mas fazer melhorias na vida do povo. Eu digo que foi possível fazer melhorias. Hoje o desemprego no Brasil é baixo, as categorias profissionais foram à luta e arrancaram concessões do patronato. Os metalúrgicos, por exemplo, conquistaram 37% de aumento real em 11 anos. Então houve movimentação entre as classes, muito mais tímidas do que poderia ter sido se o PT tivesse adotado, eu concordo contigo, uma estratégia mais ofensiva de ruptura. Foi uma estratégia de pacto social. E o que eu estou dizendo é que o esgotamento vem do lado de lá. Quem está jogando tudo, apostando tudo para romper com essa estratégia, com esse pacto, é o grande capital, é a grande burguesia. Eduardo Campos é sinal disso. Eles estão apostando em outras alternativas para nos combater. Nesse ponto de vista que a estratégia se esgota. Obrigado. Vamos aí a seguir aqui nesse segundo bloco. A pergunta, 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, e tem a réplica e a tréplica, 1 minuto para cada um. O Carlão vai perguntar... O Carlão ele não vai perguntar de novo, né? Não dá certo. Carlão pergunta para o Miranda. Começando. Bom, agora, hoje a gente pode citar o nome do Emílio, que ele não vai poder pedir direito de resposta. Mas o Emílio tem afirmado, Miranda, que nós não queremos melhorar a vida do povo porque não queremos ganhar a eleição com a política de aliança que ele propõe. E a gente fazendo um comparativo com o que ele disse, com os 11 constituintes e 16 deputados que nós tínhamos no colégio eleitoral, nós tivemos um desempenho importante porque fizemos uma opção de que lado nós iríamos construir aquela constituinte, de que lado a gente estava naquele momento. Como é que paralelo você faz a política de aliança com aquele momento importante que nós disputamos políticas reais no colégio eleitoral e na construção de uma constituinte que não assinamos, que foi importante não ter assinado? 3 minutos, por favor. Bom, Carlão, é óbvio que, em primeiro lugar, o partido, e aí eu tenho não sei se uma discordância com o que o Ulisses falou, mas começou uma virada com a política de colaboração de classes em 1987, com a aprovação no 5º Encontro Nacional do Programa Democrático e Popular. Inclusive, nós temos afirmado aqui que, e eu saúdo o avanço dos companheiros da militância socialista e da Esperança Vermelha, que colocam em xeque essa discussão, como temos visto no debate, da política de alianças atual e questionam, inclusive, a estratégica passada. Claro que nós temos que ir do discurso aos fatos. E
ter medidas concretas, como, por exemplo, apresentar no Diretório Nacional que o PT deve romper imediatamente com o governo Cabral, que o PT deve imediatamente ter uma política de oposição de massas nas ruas em São Paulo, contra o Alckmin, destruidor de serviços públicos. Agora, a questão central, Carlão, é que naquele momento nós estávamos conectados com as lutas do povo trabalhador e da juventude do Brasil. Nós construímos a CUT, nós construímos, os militantes do PT construíram o MST, construíram a Central de Movimentos Populares, realizamos 3 greves gerais, em 83, 86 e 89. E isso mostrou para nós aonde está o poder. E o poder está nas ruas, com a força do povo. Que, infelizmente, a política de colaboração de classes reformista da maioria da direção do PT tem abandonado essas lutas. É o que vimos no leilão de Libras, é o que estamos vendo a todo momento nas mobilizações e lutas do povo trabalhador. E é obviamente que com somente 16 deputados, Carlão, que nós conseguimos muito mais avanço que as conquistas nos últimos anos de Lula e Dilma. Aliás, se fizermos a conta, é só saber o que é a licença maternidade, o que é a redução de 48 para 44 horas semanais, o que significou as conquistas que nós incrustamos na lei, na Constituinte de 1988. E, finalmente, aquela Constituinte está correto de votar contra, e nós deveríamos não ter assinado também, Carlão, porque ela manteve o entulho autoritário que hoje não permite ter um homem, um voto nesse país, que ainda permite que um juiz reacionário processe manifestantes com a Lei de Segurança Nacional. E, infelizmente, o PT subordinado, e a maioria da direção do PT subordinado, e o governo subordinado a essa política, não se conecta com as ruas para lutar contra o sistema, para lutar contra essa situação. 1 minuto. Então é importante esse debate para que a gente possa entender a importância de debater aqui entre nós no PED, que uma política de aliança, ela tem que ter lado. Se você não construir um programa a partir daqueles que são seus aliados, para submeter esse programa a partidos que querem te apoiar, você vai fazer aliança com o capital. Porque o que nós melhoramos nesse país, a vida do povo, nós não queremos ver o povo contentinho, alegrinho, feliz. Nós queremos ver o povo com uma nova consciência. Para isso, é necessário que a gente inverta a política econômica. Nós não podemos, é impossível você melhorar a vida do povo aonde o capitalismo e os banqueiros continuam ganhando tendo o mesmo rendimento. Isso é impossível. É impossível dizer isso. É por isso que a gente melhora muito pouco. É necessário avançar a vida do povo da forma de você poder organizar os trabalhadores para que eles possam conquistar mais. É isso que nós defendemos para o PT em São Paulo. Mas é exatamente essa a questão, Carlão. O que, na nossa opinião, é o central é a política de colaboração de classes. E a política de colaboração de classe, ou seja, submissão da maioria da direção do PT e do governo ao grande capital nacional e ao imperialismo, leva ao afastamento da sua base social. É como nós vimos agora as dezenas de milhares de petroleiros, inclusive o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o maior sindicato de petroleiros do país, se desfiliar do PT. O PT vai pagar muito caro pelo seu ministro da Justiça, que ainda se diz que é de esquerda, dentro do PT, ter convocado as tropas federais para garantir o leilão. O PT vai pagar caro, companheiro Carlão, por estar abraçado com Sarney, abraçado com Maluf, abraçado com Kassab, e vou parar por aqui, porque é tanta tralha e porcaria dessa política de alianças que vai desnaturar o partido. Obrigado, companheiro. Bom, agora o Emílio de Souza acaba de chegar, eu queria perguntar a vocês, os candidatos aqui, a gente pode seguir nesse bloco para ele participar, ou fazer um intervalo. O que vocês... Fazer um intervalo? Para entrar agora ou daqui a pouco? Vocês podem... Ou se ele entra no próximo bloco. Entra agora? Então, Emílio, por favor.
Enquanto ele está chegando aqui, vou botar o nome do Emílio de novo aqui no sorteio, né, para fazer participar aqui. Já perguntou, é verdade. Então vamos seguir aqui no segundo bloco. Pergunta 1 minuto, resposta 3 minutos, com direito à réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. Quem vai perguntar? O Lício Lobo vai perguntar. Certo? E quem vai responder? O Emílio vai responder agora. Lício, por favor. 1 minuto para a pergunta. Bom, companheiro Emílio, eu acho que como eu tenho dito nos debates, acho que é um sentimento geral da militância do PT aqui em São Paulo, faz parte de uma avaliação política que eu compartilho, que nós temos uma chance real de ganhar as eleições aqui no estado de São Paulo, o ano que vem, 2014, com a candidatura do companheiro Padilha. Tem feito parte do nosso debate também várias questões que estão relacionadas com isso. Qual o programa que nós vamos adotar? Qual é a política de alianças? E aí tem uma grande polêmica em torno da questão do vice, né? Se cogita na possibilidade de que o Maurílio Biagi, que é um usineiro lá da região de Ribeirão Preto, possa vir a ser o candidato a vice do Padilha. Eu queria saber de você qual a sua opinião sobre isso, considerando que essa cogitação foi veiculada pela imprensa, por fora das instâncias do partido, e consta como origem o Instituto Cidadania. E a pergunta é essa: qual a avaliação do Emílio sobre essa possibilidade do PT ter um usineiro como vice? Emílio, 3 minutos, com direito à réplica. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu queria me desculpar pelo meu atraso, né? Primeiro atraso nesse 5º debate, mas eu queria me desculpar com os demais aqui. E queria dizer que a pergunta do companheiro Lício, ela remete para uma questão importante. Boa parte, algumas pessoas dentro do PT, quando o Lula teve o Zé Alencar como vice em 2002, também se rebelaram contra. Se rebelaram porque achavam que era uma aliança que ia levar o Brasil para o atraso, e foi exatamente a aliança que levou o Brasil à vitória, o Lula à vitória e o Brasil ao avanço que nós temos hoje. Portanto, eu acho que a vitória em São Paulo não pode ser uma aliança, ela não pode ser baseada numa aliança de nós com nós mesmos. Tem que ser uma aliança que envolva outros partidos, outros setores. É no interior do Estado que nós temos perdido as eleições. Portanto, eu sou a favor das alianças. Quanto a ela ser gestada no Instituto da Cidadania, eu vou dizer uma coisa, viu? Olha, quem tem um presidente, uma figura, um ex-presidente, como com a força do Lula, com o que ele representa para o mundo, achar que ele vai se abster da ideia de fazer política, de articular, de fazer, é uma bobagem. É evidente que ele tem influência nos destinos do PT. E tem que ter mesmo. Que um partido que constrói um patrimônio como o Lula vai jogar fora e não vai ouvi-lo depois, nas coisas que são importantes? Quer dizer, ele só é importante na hora de subir no palanque e pedir voto? Ele não é importante para dizer quem que deveria ser candidato? Ou quem deve, ou quem não deve? Sabe, por enquanto nós estamos tratando de especulações, mas eu sou a favor de que o vice nós encontremos um setor que abra caminho para a gente ganhar São Paulo. Acho que tá madura a vitória do PT em São Paulo. A vitória do PT em São Paulo, ela está dependendo, se a gente souber, primeiro consolidar a candidatura do Padilha. O Padilha não é um candidato ainda não oficial, ele ainda é ministro da Saúde, está fazendo um trabalho extraordinário como ministro da Saúde, está tendo coragem de enfrentar os planos de saúde privada, agora fez nova medida obrigando a entrega de medicamento para as pessoas que têm câncer. Ou seja, políticas que vêm melhorando a qualidade de vida das pessoas, o Mais Médicos precisa ser consolidado. Agora, pensar numa vitória em São Paulo, contra um partido que está no poder há 20 anos como o PSDB, com o PT isolado, com o PT sozinho, quer dizer, não me parece uma coisa plausível. São Paulo não é um estado fácil. São Paulo é um estado complicado. Vai precisar de muita unidade, não só das forças de esquerda, mas das forças democráticas. Vai precisar muito do Lula, vai precisar muito dos nossos prefeitos, dos nossos deputados,
muito do movimento social, para a gente estar junto e transformar esse Estado que há tanto tempo nós lutamos para isso. Bom, Emílio, como você, acho que todos que estão aqui, os internautas, todo petista sincero, vai trabalhar muito para o Padilha ganhar a eleição ano que vem. Agora, eu discordo de você em duas coisas fundamentais. Primeiro, no mérito da questão. No mérito da questão. Ter um usineiro como candidato a vice do PT é um absurdo, é uma contradição em termos. Você fala o seguinte, o Padilha vai para a televisão falar da saúde, falar da vida, falar da melhoria da qualidade de vida do povo. E vai ter como vice, possível, cogitado, um usineiro que é o representante do que tem mais de reacionário no latifúndio brasileiro. Vocês devem saber, os cortadores de cana de Ribeirão Preto, isso é uma pesquisa da USP, morrem de exaustão. Morrem de exaustão. É o maior índice de acidentes de trabalho na economia do Estado de São Paulo. É um setor criminoso do ponto de vista das relações de trabalho. Isso tem nada a ver com qualidade de vida. E do ponto de vista da democracia do PT, eu respeito muito o Lula é uma liderança incontestável do nosso partido. Agora, o método de construir tem que partir da base do partido da democracia. Isso tem sido uma contradição também, um problema. Bom, primeiro, o PT, você conhece o PT? Nunca na nossa história, nenhum candidato a presidente da República, a vereador, a deputado, a prefeito, a governador, ou qualquer outro cargo foi escolhido sem passar em convenção. Nem prefeito, nem coligação. Portanto, as nossas instâncias decisórias continuam sendo as mesmas. E não vai ter ninguém escolhido que não passe por essas decisões. Então, essa discussão de que, primeiro que não está caracterizado que vai ser usineiro, tem outros nomes que são citados e que podem vir a ser candidatos. Segunda coisa, na época do Zé Alencar era a mesma coisa. Ele era um empresário que massacrava os trabalhadores, que tinha 16 mil funcionários, que maltratava. Olha, nós estamos hoje num país que precisa prosseguir nas mudanças abertas pelo Lula e prosseguidas pela Dilma. Nós precisamos prosseguir nas mudanças e nesse caminho que nós mesmos abrimos, sabe, de oportunidade para as pessoas, de crescimento com distribuição de renda. E não é por falta de aliança que nós devemos fazer isso. Obrigado, Emílio. Vamos aqui agora a rodada, mais uma rodada de perguntas. Agora o Emílio vai perguntar, certo? E quem vai responder? Atenção aqui, emoção. O Carlão vai responder, tá bom? 1 minuto para a pergunta e 3 minutos para a resposta com réplica e trâmite. Eu pergunto. Companheiro Carlão, eu queria lembrar o seguinte, as administrações do PT normalmente se defrontam com expectativas do movimento social que nem sempre a capacidade orçamentária é capaz de atender, né? Agora, por exemplo, nós nos defrontamos recentemente com a questão das tarifas de ônibus, que é um problema muito sério, né, das grandes cidades, não apenas de São Paulo. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, o que nós podemos fazer, o que nossos governos deveriam fazer, os nossos, que eu digo em todos os níveis, para reduzir as tarifas de ônibus e de transporte coletivo de maneira geral, incluindo, vamos dizer, as tarifas metroviárias, ferroviárias, já que nós pretendemos governar o Estado de São Paulo. Perfeito. Eu acho que, Emílio, a primeira coisa é que nós temos que acabar com a lei da responsabilidade fiscal. É o primeiro passo. A lei de responsabilidade fiscal ela foi criada para reserva para pagamento de dívidas do capitalismo. O segundo importância é que o transporte é um serviço público que não pode estar na mão de monopólio como tem hoje. Hoje nós temos 3 empresas no estado de São Paulo que dominam o país, ganham todas as concorrências. Eu acho que nós precisávamos começar a estatizar as empresas públicas, precisam voltar a funcionar, porque senão nós não temos parâmetro e caímos sempre no golpe que as empresas dão da chamada golpe da planilha. A famosa planilha. Todos os custos do transporte, inclusive o pátio onde se estaciona o ônibus, é incluído na tabela do custo do empresário. Tem um trabalho que
Nós perdemos essa disputa e só vamos conseguir reverter ela quando os nossos gestores passarem a assumir uma parcela importante do transporte público e não mais subsidiar para o capitalismo, porque o capitalismo ele faz o transporte de péssima qualidade, caro e sem nenhum controle social. Então, nós precisamos chamar essa bandeira para a gestão pública, para que a gente possa, com a sociedade junto, ter um transporte de qualidade. Eu defendo que o transporte seja 100% subsidiado pelo poder público, mas controlado também pela população, que haja um controle social sobre esse serviço, que há uma manipulação extremamente grave que faz com que o transporte se torne um transporte caro, ineficiente e que só ganha aqueles que são proprietários de empresas. Então, eu penso que nós precisávamos criar, no lugar da lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade social. Nós temos que começar a aumentar o custo desse trabalho, a cobrança do custo desse trabalho, para que o município, o Estado e a União possam ter condições de gerenciar esse trabalho, passar a dar maior qualidade para ele, mas eu concordo com você, os municípios estão quebrados porque abriram mão de taxar a grande fortuna nesse país. Olha, eu acho que essa questão é um pouco mais ampla, Carlão, e um pouco mais complexa do que se apresenta dessa forma. Primeiro que o transporte coletivo tem um custo. Então, a primeira questão a saber é quem é que vai bancar esse custo. Se vai subsidiar em 100%, vai sair dinheiro do orçamento. Então, eu suponho que nós vamos ter que cortar alguma área de investimento público, ou então nós vamos criar uma nova fonte de financiamento. Vamos criar CID para o transporte público, como propõe o prefeito Fernando Haddad, corretamente, ou nós vamos criar o imposto sobre grandes fortunas nacionalmente, porque isso não dá para ser tomado a nível municipal. O imposto sobre grandes fortunas e sobre herança é uma política que pode ser criada nacionalmente, é um ponto sobre o qual eu acho que o PT deveria se deter nacionalmente. Sabe, outros países já fizeram isso no marco do capitalismo. Isso não tem nada de socialista, isso é uma medida ainda que visa distribuir renda, sabe? Fazer com que a gente... Bom, mas criar condições para reduzir a tarifa, nós concordamos e precisamos avançar nesse sentido. Veja como é grave a situação do transporte. A mesma tarifa utilizada em Itu é a mesma base utilizada em Campinas. Você anda 1 quilômetro numa cidade pequena, então o preço da passagem acaba sendo o mesmo. Tem criatividades que nós podemos utilizar, é importante. Se eu andei 2 quarteirão, a minha passagem não pode ser o mesmo valor do que quem andou 10. Então, é preciso que haja um controle social sobre o valor das tarifas e um controle fundamental. Buscar recursos é necessário, sim. Eu acho que nós precisamos, o principal caminho primeiro é parar de pagar a grande dívida criada pelo capitalismo, que é através da lei de responsabilidade fiscal. O segundo é o controle social. Esse é o começo para que o município possa começar a retomar de volta para si o controle dos serviços de transporte nas cidades brasileiras. Obrigado, Carlão. Agora, Miranda pergunta para a Misa Boito. Passando aqui o microfone. Misa, eu estou de acordo com vários questionamentos que não só você, mas o Lício, o Carlão tem feito, mas tem uma questão central, que é a política de alianças. Na nossa opinião, a política de aliança está subordinada à política de colaboração de classes da maioria da direção do partido e, obviamente, o governo que faz todas as alianças e o balcão de negócios que virou, inclusive, as coligações de cargo, etc., desnaturando e degenerando o PT.
A questão é a seguinte, na sua tese, e você tem falado várias vezes, que você concorda que o PT faça coligações com setores populares do PDT e do PSB. Que setores são esses desse partido e como fazer uma coligação, que essa é a discussão eleitoral, com setores de partidos subordinados ao capital? É a segunda vez que o Miranda me faz essa pergunta, eu gosto porque ele, com isso, me dá Não, é porque com isso me dá a oportunidade de ter 3 minutos para explicar uma coisa que eu considero muito importante para o militante petista entender, que é a política que vai ajudar a classe trabalhadora, que não é a maioria da nação, a dirigir a maioria oprimida da nação e livrar a nação do jugo do imperialismo. Isso é o caminho para o socialismo, inclusive. Já expliquei para o Miranda, por exemplo, que a reforma política ela não é socialismo, mas ela é a luta pela democracia, e ela ajuda na via do socialismo. Assim como a reforma agrária não é o socialismo, mas ela ajuda na via... É tudo reforma burguesa. Reforma agrária é reforma burguesa, mas ajuda na via do socialismo. E aí, sim, se um partido dos trabalhadores não disputa os setores oprimidos da nação, que são os pequenininhos comerciantes, que é o pessoal do campo, que são funcionários, que são um monte de coisa, eles vão para a mão da burguesia. Aliás, lá no debate, não sei de onde, agora eu não lembro, você leu uma citação do Marx, onde o Marx ensinava que a classe trabalhadora tem que disputar aqueles setores que vão. Então, Miranda, isso é a política de alianças. Você tenta fazer uma pegadinha para falar onde estão os setores. Eu vou te dar mais um exemplo. Tem um deputado federal do PSB, do Rio Grande do Sul, chamado José Stedley, que foi numa manifestação contra o leilão de Libra. Eu quero disputar, sim, esses setores. Quero. Porque se eu não disputo esses setores, o PT não vai ter maioria para dirigir, e a política de capitulação aos partidos burgueses acaba dominando no PT. Porque quem acha que o PT vai governar sozinho ou com as ruas, que é a fórmula que o Miranda usa, é o PT e as ruas, eu acho que não vai ajudar a construir um governo que, eu vou falar para vocês mais ainda, o governo que eu almejo é mais longe, é um governo operário e camponês, que comece a fazer as reformas profundas do sentido do socialismo. Ainda não estamos nessa etapa. Nós temos que avançar nessa etapa. E para avançar essa etapa, sim, o PT precisa disputar os setores oprimidos para conquistar a maioria da nação. Se ele não faz isso, ele joga os setores oprimidos a votar no PMDB, como no Rio de Janeiro. Ou a votar no PSB, aqui em São Paulo, em várias cidades do interior. Então, essa que é a política de alianças que eu defendo, Miranda. Bom, a primeira coisa é que eu não vi setor, eu vi um deputado, que você apontou, Misa. Em 1989, o deputado Maurílio Ferreira Lima, do PMDB de Pernambuco, apoiou entusiasticamente a candidatura do Lula, e eu não vi ninguém propor aliança com algum setor popular do PMDB. O problema que está aqui, companheiros, principalmente os internautas que acompanham atentamente, o problema colocado é que a tese dos companheiros da Misa propõe uma etapa. Primeiro lutamos por soberania. Primeiro procuramos um setor popular do PDT ou do PSB. Vamos com a lupa que a gente acha. E a partir dessa aliança, a gente vai disputar. Olha, além disso ser o antitrotskismo, contrário à revolução permanente, que é o que eu sempre aprendi, além disso, é uma pegadinha. Por que uma pegadinha? É muito simples. Companheiro Miranda, etapa. A luta pela soberania é etapismo. Você me desculpa, Miranda, você aí patinou, como diriam os alemães, pedalou no chucrute. O que é isso?
Quer dizer que se eu lutar para expulsar o imperialismo do meu país, isso é luta pela soberania. Eu sou etapista? Eu nunca fui chavista. Mas eu apoiei todas as medidas anti-imperialistas do Chaves. Estava errado? É etapismo? Cai na real, Miranda. Cai na real, por exemplo. Você acabou de falar que aqui a gente não tem um homem, um voto. Aqui o judiciário. No entanto, são contra uma Assembleia Constituinte que restabeleça novas instituições. Por quê? Cadê os soviets para fazer o socialismo? Então, é uma propaganda, é uma doutrina que não ajuda a avançar a luta. De doutrina, o mundo está cheio, que a classe precisa de organização. O Miranda queria uma tréplica da tréplica, mas não vai dar, não vai ser possível. Está na hora do intervalo, minha gente, está na hora do intervalo. Ó, até agora 1.733 internautas conectados. Ó, para uma sexta-feira à noite, não é pouco não, hein, gente? Então, o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu queria só lembrar que esse é o 5º debate, a presidência do PT de São Paulo, processo de eleições diretas. Queria falar também que a linha direta, a revista da linha direta está aqui, né? E tem todo o processo de eleições diretas, com a informação dos candidatos, falando das suas propostas, está tudo aqui no Linha Direta do PT. A Revista do Brasil também está aí, e já está preparando o próximo número, o número de novembro, e essa aqui tem uma entrevista exclusiva com o Lula, e fala da questão indígena. Lá na Rádio dos Trabalhadores, a Rádio Brasil Atual, o Jornal Brasil Atual, ganhou 2 prêmios Vladimir Herzog. O primeiro prêmio principal da categoria rádio, com a reportagem Guarani Kaiowá, que é da Marilu Cabanhas, Kaiowá, na verdade, que se fala a pronúncia correta. E a menção honrosa para Annelise Moreira sobre as dores do parto. Não é fácil, gente, ganhar 2 prêmios Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos numa rádio que está há 1 ano no ar, pouco mais de 1 ano no ar, uma rádio 98,9, que é a FM nossa, da Rádio Brasil Atual. Uma rádio pequenininha, que está começando a sua programação para ganhar 2 prêmios. Eu considero assim, como se fosse Juventus da Moca, quem aqui de São Paulo sabe, da cidade, ganhar o Campeonato Brasileiro. Foi mais ou menos isso. Tá? Pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Aqui, você define o presidente.